Nós temos visto no mundo inteiro agora manifestações, protestos contra o racismo. Isso acontece nos Estados Unidos, principalmente, onde isso foi deflagrado pelo assassinato do George Floyd. É importante repetir isso, porque foi a gota d'água para isso. Você teve aquele caso ali, de repente transborda décadas e séculos de opressão, de discriminação, de racismo, de violência, de brutalidade contra negros nos Estados Unidos. Então, é como se fosse o chega, basta. Isso se une à pandemia, isso se une ao desemprego, à crise econômica, ou seja, junta uma série de fatores, um monte de elementos e já não dá mais. As pessoas vão para as ruas protestar e pedir mudanças. Então a gente tem agora nos Estados Unidos, na França a gente viu isso, em Roterdã eu vi cenas de manifestações enormes lá, ou seja, é algo que está se espalhando pelo mundo, é um tema que vem à tona, é um tema urgente. Na verdade, embora tenha séculos de histórias relacionadas a isso, é um tema urgente que deve ser abordado, assim como outros temas também de discriminação, de preconceito e de opressão de certos grupos sobre os demais. A gente tem vários grupos que são historicamente marginalizados ou oprimidos, por exemplo, o negro, a questão do racismo também, que não é apenas contra negros, mas também você tem em outros países outros alvos de racismo. Às vezes no próprio país você tem castas sociais nas quais brancos têm privilégios e as castas mais baixas, como na Índia, por exemplo, também uma longa tradição de segregação racial hierárquica no país, de discriminação em ambiente de trabalho ou familiar de mulheres também, o patriarcado, né, que é um tema que é muito caro às feministas, de confronto a uma estrutura de poder que privilegia homens. Você tem discriminação de minorias sexuais, como a comunidade LGBTQ+, ou seja, são diferentes tipos de opressão religiosa também, de discriminação de minorias religiosas, opressão contra minorias nacionais, a xenofobia contra imigrantes, contra refugiados, ou seja, a história humana, infelizmente, é uma história de exclusão do outro, do diferente, daquele que é visto como inferior muitas vezes, e para enfrentar esse sistema de exclusão, de opressão, é preciso que essas vozes sejam ouvidas, é preciso que essas pessoas mostrem, nós existimos, ouçam o que a gente tem para falar e nos entendam e comprem também a nossa briga. Eu acho que aqui é o grande elemento também, é que nós compreendamos, aprendamos isso e também possamos contribuir para mudar esse cenário. Ontem eu tive a honra de ouvir, na verdade, né, porque foi um aprendizado, né, foi uma aula ontem, fui convidado pela Manuela Dávila para participar de uma conversa com a Ana Parisi e com o Príncipe do Gueto. Vou deixar para vocês aqui o link no comentário fixado, porque ouvir o que eles têm para dizer, qual é a experiência deles sendo negros no Brasil e em Nova York, os dois estão em Nova York agora, os dois estão presenciando agora esse rastilho de pólvora agora prestes a explodir, porque já basta, já não dá mais. Então eles nos ensinaram qual é a experiência deles no Brasil e lá também. E é importante que a gente ouça. Eu acho que a primeira etapa, para muitos de nós que não vivem na pele isso, não vivem esse tipo de discriminação, não vivem esse tipo de exclusão, é aprender a ouvir também. É tentar compreender, tentar fazer esse esforço de empatia consciente, racional, de entender o que é isso, de onde vem isso. E, ao mesmo tempo, né, enquanto você tem esses montes de protestos pelo mundo, ontem vaza uma conversa do Sérgio Camargo, o atual presidente da Fundação Palmares, que é uma fundação para preservar as raízes dos negros no Brasil, para preservar a cultura negra, para promover pautas positivas para os negros no Brasil. E aí você tem um presidente que também é negro e que é racista. Ele odeia o movimento negro. Eu vou pôr para vocês aqui o áudio da fala dele, para depois a gente poder avançar para algo mais positivo, porque, sinceramente, esse Brasil do Bolsonaro é ensandecedor. Então vamos ouvir o que o Sérgio Camargo disse sobre o movimento negro. Os Palmares, que também era escravizava pretos. Não tem o que apoiar a dia da consciência negra. Aqui não vai ter zero, aqui vai ser zero da consciência negra. Quando eu cheguei aqui tinha eventos, até no Amapá, tinha show de pagode para o dia da consciência negra. Aí tem que mandar um cara lá viajar, se hospedar para fiscalizar. Nossa, palhaçada é essa. Além de fazer macumba para mim, essa miserável tá querendo agitar a invasão aqui de novo. Eu sei, tem gente no grupo dela de WhatsApp. Vai ter grana aqui dela. Tinha esquema. Não vai ter nada para terreiro na Palmares enquanto eu estiver aqui dentro. Nada, zero. Macumbeiro não vai ter nenhum centavo. Invadiram esse prédio aqui para me espancar. Quem poderia ter feito isso? Invadiram com a ajuda de funcionários aqui. Movimento negro, os vagabundos do movimento negro. Escória maldita. Ou seja, ele chama aqui o movimento negro de escória, chama os integrantes de macumbeiros, é alguém que despreza completamente essa cultura afro-brasileira, é alguém que despreza
as raízes dos negros no Brasil, da qual ele faz parte, na verdade, mas ele despreza. Como um bom olavista que ele é alguém reacionário e que compra uma visão, uma mentalidade que vai contra a própria etnia dele, que perpetua discriminações e preconceitos históricos que afetam a própria existência dele. E aqui a gente tem, na minha visão, pelo menos, quatro grandes forças históricas e ideológicas de visão de sociedade. Então, primeiro você tem reacionários, né? Pessoas que entendem que o mundo é uma degeneração, né? A história do mundo é uma degeneração, tinha um momento puro em algum instante da história e depois houve um declínio. Então a gente precisa resgatar esse momento do passado, a gente precisa voltar a esse passado glorioso que se perdeu por atos ou agentes políticos, sociais que deturparam esse momento. Então, por exemplo, pode pensar, não, o momento bom era anos 60, o momento bom era com Getúlio Vargas, o momento bom era o Iluminismo, o momento bom era a Idade Média, ou seja, tem algum referencial no passado e quer voltar a esse momento anterior. O momento bom, por exemplo, na cabeça dessas pessoas é quando a mulher ficava em casa cozinhando e lavando roupa para o marido, ou que tinha escravos, ou que, sabe, criança não tinha direito nenhum, só obedecia aos pais e levava porrada se não obedecesse. Então, assim, você tem uma série de conceitos ultrapassados e as pessoas querem retornar a esse passado que para elas era melhor do que hoje. Você tem, por outro lado, os conservadores, que acham que a gente já teve certas conquistas civilizatórias, a gente já chegou até um certo ponto, e é importante que a gente preserve esse tipo de coisa. Não sabemos se daqui a gente vai avançar para outro ponto melhor, mas a gente tem que preservar aquilo que a gente já conquistou. Ou seja, qualquer mudança drástica, qualquer ruptura com isso, pode levar ao caos e pode levar a uma perda dessas conquistas. Então, alguém que quer preservar certos elementos, tradições, histórias, conquistas civilizatórias mesmo. E aqui eu posso citar, por exemplo, o livro do Roger Scruton, Como Ser um Conservador, no qual ele fala exatamente isso. Ele fala assim, ó, a gente tem uma série de conquistas aqui no Reino Unido, ele fala sobre o cenário britânico, né? Temos uma série de conquistas aqui no Reino Unido e a gente quer preservar essas conquistas. A gente não quer abrir mão delas em prol de um futuro que a gente desconhece. Então você tem reacionários, conservadores e depois progressistas. E pessoas que pensam, bem, de fato, a gente tem certas conquistas civilizatórias, mas ainda não é o suficiente. A gente quer mais. A gente conseguiu reduzir discriminação em ambiente de trabalho para mulheres ou para negros ou para minorias. A gente quer mais do que isso. Não basta apenas reduzir a discriminação. A gente tem que avançar para mais inclusão. A gente precisa de coisas melhores. A gente conseguiu um estado de bem-estar social, a gente quer mais. A gente quer mais inclusão, a gente quer mais auxílio para as pessoas, a gente quer mais segurança para as pessoas. Então, não basta que você tenha chegado até esse ponto aqui civilizatório, a gente quer avançar gradualmente para um lugar melhor, que deve existir algo melhor. Não é possível que a gente se contente com isso aqui, a gente quer mais. Então os progressistas vão avançando nesse sentido de propor pautas propositivas para avançar, para melhorar as coisas. E você tem também radicais, revolucionários, pessoas que pensam, olha, todos esses aqui anteriores, eles estão compactuando com um sistema que é fodido. Tá cagado esse sistema. Não tem como melhorar isso. Isso sempre vai privilegiar um grupo diminuto, uma elite, sempre vai dar migalhas para quem está na base. A gente precisa romper com tudo isso e criar um mundo diferente. E eles utilizam o termo radical nesse sentido positivo de fato, né? De uma mudança pelas raízes, de mudar tudo, né? Transformar tudo. Visando, obviamente, um mundo que para eles também seria melhor. Mas em vez de ser gradual a mudança, paulatinamente, durante décadas ou séculos, é uma mudança drástica, uma ruptura, um ponto de corte aqui e quem sabe depois a gente pode criar um mundo melhor. Cada uma dessas posições, bem, acho que talvez situando os reacionários, mas cada uma dessas posições tem suas razões de ser, mas também tem seus defeitos, também tem suas falhas, né? Muitas vezes as conquistas não são como você imagina, muitas vezes a ruptura que você supõe que seria melhor vai para pior, ou seja, cada uma dessas posições aqui, elas estão presentes no debate público, tem o seu papel, desempenha o seu papel, mas discordam drasticamente nos métodos, nos meios, nos objetivos. Por exemplo, o governo Bolsonaro não é um governo conservador, é um governo reacionário, é um governo que quer retroceder a pautas do passado, quer retroceder ao momento do passado no qual você tinha um grupo muito específico que era dotado de todos os privilégios e todos os demais estavam na base, todos os demais estavam numa hierarquia muito definida e estavam lá embaixo obedecendo, cumprindo ordens, levando porrada se fosse o caso. Então, o governo Bolsonaro não é conservador, é reacionário. Ele quer retroceder, ele quer voltar para um ponto no passado, anos 60, quer voltar para a Idade Média, no caso do Olavo de Carvalho. São pessoas que têm visão para o passado, não para o presente nem para o futuro. E por outro lado, embora a gente tenha essa fala do Sérgio Camargo, essa fala pavorosa, essa fala reacionária, no final das contas, né? Uma fala de retrocesso de direitos dos negros, de conquistas feitas por eles, a gente teve uma cena histórica ontem na TV brasileira. A gente teve uma cena histórica de fato que foi o programa Em Pauta da Globo News. Num dia antes ele tinha feito
uma mesa redonda lá, né, porque é tudo virtual agora, cada um falando sobre essas coisas, tinha feito um debate sobre racismo. E não havia nenhum negro no debate. Isso foi exposto na internet, foi publicado no Twitter, uma foto, né, com essas pessoas brancas debatendo o assunto. Daí no tweet estava: rapaziada, a pauta é racismo. E isso viralizou, as pessoas compartilharam isso, né, homens e mulheres brancos debatendo um assunto que nenhum deles sente na pele, do mesmo modo como eu não sinto na pele racismo, mas geralmente eu me fio nas fontes que eu posso aqui disponibilizar para que vocês possam depois assistir e consultar isso e tirar suas próprias conclusões também. Aqui são as minhas percepções sobre o assunto. Eles ouviram a repercussão nas redes sociais, eles ouviram a crítica, e ontem o que eles fizeram foi pôr 5 mulheres e um moderador, todos negros. E isso foi histórico, isso emocionou muita gente se sentiu representada, muita gente que, mesmo não sendo negro, também se sentiu representado, porque o debate envolve justamente o racismo, envolve justamente essa estrutura social, porque o racismo é justamente isso, é essa estrutura social que é perpetuada ao longo de séculos, de opressão dos negros e de exclusão dos negros de certos espaços. Então, quando você tem 6 repórteres ali na Globo News debatendo esse assunto, falando do racismo, 6 repórteres que entendem na pele o que é o problema, isso dá uma legitimidade e isso traz a representação que tanto se espera para esse tipo de momento. Então estavam debatendo o assunto ontem o Heraldo Pereira, que era um moderador, a Zileide Silva, a Maju Coutinho, a Flávia Oliveira, a Lilian Ribeiro e a Aline Midledge. A questão, na minha visão, pelo menos na minha leitura, é que isso é histórico justamente porque a televisão ela não é apenas uma reprodução daquilo que acontece, ela não é apenas um espelho da sociedade, mas ela é uma criadora da representação, ela é uma criadora daquilo que a gente pensa. Eles são formadores de opinião, afinal de contas. Então, quando você assiste um filme que retrata uma família de classe média branca, isso cria o imaginário coletivo. Eu quero mencionar aqui um documentário que se chama Black in Latin America. É o 2º episódio, que é sobre o Brasil, que é a Racial Paradise, que é negro na América Latina, Brasil, um paraíso racial. Quem apresenta esse documentário, essa série de documentários, é o Henry Louis Gates Jr., que era um grande pesquisador da questão étnica nos Estados Unidos, é uma grande referência, na verdade, e ele viaja para países da América Latina nesse documentário, analisando as questões raciais na América Latina. Então ele vai para o Brasil, vai para Cuba, vai para outros países lá, para ver como funciona a interação racial. E ele chega no Brasil e a primeira impressão que ele tem, obviamente, é a impressão que muita gente tem, que o Brasil é um paraíso racial. O Brasil é um paraíso, o Brasil é uma democracia racial, onde não há racismo, onde você tem miscigenação, onde você tem diferentes tons de negros no Brasil, ou seja, não existe aquela ruptura entre brancos e negros como há nos Estados Unidos, por exemplo. Como eu já falei aqui anteriormente, você tem brancos e negros e, em muitos aspectos, eles nem sequer convivem. Eles vivem em mundos separados. E ele vai lá e começa a perceber que não é bem assim, né? Bem, ele já sabia provavelmente sobre isso, porque já ter estudado sobre isso anteriormente, mas ele vai mostrando gradualmente ao longo do documentário como o Brasil não é esse paraíso racial, é um país excludente, é um país racista. Num dos pontos do documentário ele mostra a televisão brasileira, ele mostra como é retratada a sociedade brasileira na televisão e como o negro não está inserido na televisão. Como se você assistisse, você estrangeiro, você, por exemplo, um francês, se você assistisse a televisão brasileira, você julgaria que é um país de brancos. Você julgaria que é um país que não tem negros, ou que tem pouquíssimos negros, onde são minoria. Sendo, na verdade, a maioria do Brasil é de negros ou de mestiços, de pardos. E ele vai falar sobre isso, né? Sobre como a televisão acaba criando esse imaginário coletivo. Por exemplo, que não existe racismo, ou que o racismo no Brasil é velado, né? E uma das participantes do debate ontem disse justamente isso. No Brasil não é velado, no Brasil é escancarado. Você sabe que é um país racista. Todos elas sentiram em algum momento discriminação. Tem um outro programa sobre televisão também, que se chama The Greatest Show on Earth. É uma jornalista britânica que viaja para diferentes países, é uma série antiga já, que ela viaja para diferentes países mostrando como é a televisão daqueles países, né? Qual é a linguagem televisiva de diferentes países. Ela vai para a Arábia Saudita, ela vai para o Egito, ela vai para o Brasil, vai para a Índia, e daí ela mostra no Brasil a mistura que existe entre sexualidade e violência, né? E como os programas televisivos violentos, ela não fala isso, ela não entra nesses aspectos, que ela não se aprofunda muito nesse sentido, mas justamente mostra o negro, o pobre, o favelado como criminoso. E é o imaginário que é criado. Claro que pode refletir, de fato, uma profunda desigualdade social, profundas contradições que existem no Brasil e que leva muita gente à marginalidade e que leva muita gente a cometer atos violentos, mas
esse tipo de programação violenta também ajuda a compor o imaginário brutal do Brasil. A gente já falou sobre isso anteriormente, sobre o Siqueira Júnior, por exemplo, como esses programas violentos acabam anestesiando vocês no Brasil aí em relação à violência, acabam naturalizando a brutalidade. Os brasileiros assistem constantemente programação que mostra todo tipo de atrocidade que você pode imaginar e é como se fosse normal isso, é como se aquela violência, massacres, chacinas, homicídios fossem parte do seu dia a dia e que não tem nada de errado nisso, é normal. Ah, ok, olha só, morreu mais 15 pessoas numa chacina, mostra no horário do almoço isso, você está almoçando vendo carnificina, e isso como se fosse normal. E geralmente a carnificina é nos corpos dos negros. Então naquele exato instante faz um trabalho duplo esse tipo de programação. Primeiro naturaliza a brutalidade e também naturaliza a brutalidade em relação aos negros. E também já criminaliza uma boa parte da população. Você já pensa nos negros como criminosos e que morrem o tempo todo, e isso é normal. Ainda falando sobre representação na televisão, né, e na política, e em outros espaços, porque não é importante só que você tenha essas vozes negras ou vozes de minorias, vozes de mulheres, vozes LGBT no jornalismo, como aconteceu ontem na Globo News, mas que você tenha em outros espaços de influência, em outras esferas de influência. Então eu vou pôr para vocês aqui também, no comentário fixado, 2 links aqui, que é com o Jimmy Fallon, que tem um programa, um talk show nos Estados Unidos. Ele tinha um quadro que as pessoas iam lá falar com seus ídolos, né? Tinha lá um quadro, um retrato da pessoa, e as pessoas iam lá prestar uma homenagem a essas pessoas. Então são 2 quadros aqui, um deles com a Michelle Obama e o outro com o Chadwick Boseman, que fez o Pantera Negra, o ator que fez o Pantera Negra. E daí as pessoas vão lá e falam, né, para Michelle Obama, né, para o quadro da Michelle Obama ou para o quadro do ator, falam aquilo que elas pensam sobre a representação, o papel que essas pessoas desempenham na sua construção do imaginário, na sua construção de identidade, na sua visão de si próprio, ou dos seus filhos, ou da sua comunidade. E o que acontece? Eles vão lá falar para esse quadro e no meio da fala a pessoa lá, a Michelle Obama ou o ator, saem de trás de uma cortina e vão lá falar com a pessoa cara a cara, né? Então, por exemplo, quando tá a Michelle Obama, você vê mulheres falando ali, mulheres negras falando, ver a Michelle Obama como primeira-dama, estando na Casa Branca, junto com o presidente negro também, né, com o Obama, que isso dava mensagem, transmitia mensagem que eu ou minha filha também poderia chegar lá um dia. Esse é o papel da representação, que você possa olhar esses espelhos que sejam, na verdade, mais como espelhos, mas como modelos futuros. Eu também posso chegar lá. Imagine agora uma menina ou uma jovem negra que quer ser jornalista olhando aquele programa ontem da Globo News, o Em Pauta, olhando aquelas 5 jornalistas negras e o apresentador e o moderador também jornalista e também negro, essa pessoa olhando aquele programa e pensando, eu poderia estar lá, eu posso estar lá um dia. Isso tem a ver com a representação, isso tem a ver com a sensação de que eu também posso chegar lá um dia. Esse é um outro problema também muito grave, né? Porque achar que isso é possível também, né? Porque muitas vezes você tem a representação e a realidade, a mobilidade social é quase impossível. Mas o simples fato de você ter esses referenciais é um estímulo, de fato, é uma criação de projetos, de sonhos, de objetivos. As pessoas se veem inspiradas por esse tipo de referencial. E outro caso também, que foi o ator, o Chadwick, é que tem lá pais e mães dizendo o seguinte, olha, para mim foi muito importante ver a representação do negro no Pantera Negra, primeiro porque não era um filme sobre questões étnicas, era um filme de aventura, um filme de super-herói, então a questão étnica não era central no filme, embora tenha se tornado central para quem assistia. Eu me ver representado como um super-herói e não como um criminoso, como de fato acontece em boa parte dos filmes. Quando você tem a representação do negro, o negro é o bandido, o negro é o traficante, o negro é o assassino. E ali você tem o negro como super-herói. Então, para muita gente que assistia isso, na comunidade americana especialmente, você tem jovens, crianças, adolescentes que olham o filme Pantera Negra e se sentem inspirados por aquilo. Olha só, eu estou ali dentro desse filme. Nesse quadro em particular do Pantera Negra, né, do Jimmy Fallon, tem uma mulher que diz o seguinte, o que eu gostei mais foi ver mulheres negras representadas nesse filme e não mulheres negras fortes porque elas têm raiva, porque elas têm ódio, porque elas querem se vingar da sociedade. Elas eram fortes porque elas eram fortes, simplesmente fortes, sem rancor. Porque o estereótipo comum das mulheres negras norte-americanas é que elas são barraqueiras, ou seja, elas são encrenqueiras. Tem algum tipo de problema, elas vão lá, erguem a voz, sabe, quebram tudo. E nesse sentido, de acordo com essa fala dessa mulher, isso tem a ver justamente com esse ressentimento da opressão. São tantas gerações sendo oprimidas que a pessoa, quando estoura, é simplesmente porque ela está extravasando décadas ou séculos de internalização de constantes preconceitos, constantes violências diárias. Esse filme em particular, se vocês não assistiram ainda, assistam, porque é um filme muito bom para quem gosta de filme de super-herói também, justamente porque nesse filme mostra uma sociedade utópica, né, não existiu, mas é uma sociedade utópica africana que se isolou, conseguiu se proteger do colonialismo
E eles não sentem a experiência do preconceito, então eles não têm esse tipo de reação, esse tipo de carga negativa de ter sido oprimido durante tanto tempo, que acaba extravasando em atos cotidianos. Que acaba extravasando, por exemplo, nessas manifestações agora em memória ao George Floyd. Pessoas que estão indo para as ruas porque estão saturadas, já deu, cansamos, já não dá mais para engolir o que está acontecendo. E já que a gente voltou para os Estados Unidos, eu quero mencionar aqui uma outra coisa. Eu estava lá, eu morava lá em Nova York quando o Obama foi eleito pela primeira vez. Foi em 2008 que ele foi eleito. Quando ele ganhou a eleição, eu me lembro de ouvir os negros norte-americanos, né? Eu conhecia muita gente, porque eu trabalhava na rua, eu conversava com as pessoas nas ruas, com muita gente a gente conversava, e o que eles mais diziam pra gente, o que eles mais diziam, quando o Obama ganhou, eles diziam pra gente assim, que eles jamais imaginavam que um negro seria eleito presidente dos Estados Unidos. Eles diziam assim, never in my lifetime. Quer dizer, tipo, nunca no meu tempo de vida. Porque poucas décadas antes, havia segregação racial de fato nos Estados Unidos. Eu já falei sobre isso aqui, havia um apartheid nos Estados Unidos, havia uma segregação estatal, institucional. Negros eram vetados de entrar no mesmo ambiente do que brancos, em algumas circunstâncias. Tinha escola para negro e escola para branco. Então, assim, 50 anos depois, você tinha um presidente negro sendo eleito. E muitos negros que vivenciaram aquele período de lutas por direitos civis, que eram crianças, talvez, ou que eram até adolescentes já, ou adultos, não conseguiam imaginar que tão pouco tempo depois, algumas décadas depois, um negro chegaria a se tornar presidente. Era inconcebível isso, num país que é extremamente racista. E como eu falei no começo aqui, que tem essas forças, né, os reacionários, os conservadores, os progressistas e os radicais, o que eu imagino que tenha sido consequência depois da eleição do Obama é que essas forças reacionárias, que queriam retornar um ponto antes disso, começaram a se mobilizar, começaram a se articular, que são as mesmas forças reacionárias que estão no Brasil agora. Você tem um governo progressista no Brasil, do PT, com projetos sociais de eliminação da miséria, redução da desigualdade, e as forças reacionárias entraram na atividade. Então são forças que estão em constante colisão, essas quatro forças, que podem ser mais também, acho que se você pensar em alguma outra, você pode falar para mim aqui. Essas quatro forças estão em constante colisão. Então, quando você tem um governo progressista, por exemplo, isso vai articulando forças conservadoras e forças reacionárias para tentar voltar ao passado, ou para tentar preservar o status quo. Ou, por exemplo, se você tem uma revolução, você também acaba articulando todas as forças contrárias para tentar evitar essa ruptura drástica e que leva ao desconhecido. Então, na minha leitura, a eleição do Trump, ela é decorrente, sim, de uma reação, de uma rejeição à vitória do Obama nos Estados Unidos. Assim como no Brasil, a vitória do Bolsonaro também é uma rejeição. Claro que você pode falar dos escândalos de corrupção do PT, mas também é uma rejeição de um tipo de modelo de sociedade, de um tipo de mentalidade para o mundo. São pessoas que viram aquilo ali e falam assim, eu não quero isso, eu quero voltar ao passado, eu quero voltar à época na qual negro não tinha voz, eu quero voltar à época na qual a gente não via gay de mão dada na rua, eu quero voltar numa época na qual a gente não via negros na televisão. Então são forças que estão em colisão. E quando a gente enxerga agora esse governo Bolsonaro e o potencial destrutivo dele, esse retrocesso, esse atraso, isso tem mobilizado também forças progressistas ou radicais para tentar reajustar o modelo aqui, tentar reajustar o curso. Bem, falei de várias coisas diferentes aqui, na verdade eu dei uma devagada aqui, porque tinha muitas coisas que eu queria falar, eram muitas pontas soltas para unificar aqui nesse vídeo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o que eu falei aqui, sobre a representação na televisão, primeiro sobre a fala do Sérgio Camargo, né, esse sujeito desprezível que está agora ocupando o cargo de presidente da Fundação Palmares, alguém que odeia o movimento negro, que odeia os negros, acima de tudo, né, é um negro racista, que se vocês viram a Globo News ontem e o programa Em Pauta com um painel composto apenas por repórteres negros. Foi uma coisa bonita de se ver, de fato. O que vocês sentiram ao ver aquela cena? E também sobre essas questões, dessas forças em colisão aqui, dessas forças que tentam puxar o mundo para o seu lado. E como, nos Estados Unidos, no Brasil, pode sim ter sido uma volta, né, à vingança dos reacionários. O que você pensa sobre isso aqui? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!